Direto da redação. O cemitério de Rio das Ostras está sob condição de calamidade pública. Corpos das vítimas de Covid-19 estão sendo sepultados em covas rasas, localizadas próximas ao muro de uma clínica. O mau cheiro exala. Restos Direto mortais da redação. e caixões estão amontoados no pátio do próprio cemitério. Você vai conferir detalhes aqui numa reportagem que fez aqui a TV Record. Uma reportagem excelente que o jornalismo local da TV Record fez. Depois dessa reportagem que nós vamos exibir aqui, essa reprodução da reportagem da TV Record, vamos aqui dar o crédito, nós vamos comentar e vamos mostrar o vídeo de um morador. Vamos à reportagem, por favor. Quando tudo parecia estar resolvido no cemitério municipal de Rio das Ostras, um novo problema. Na área onde foram abertas covas rasas para sepultar as vítimas da Covid-19, o mau cheiro de putrefação incomoda quem passa pelo local. Em caso de covas rasas, que é algo totalmente irregular, você não tem a proteção natural do barro e nem da areia. Então, em decomposição, o corpo vai exalando odores. Você sentir esse forte cheiro próximo a uma cova rasa é uma coisa muito natural. O que deixa a situação ainda mais grave é que as covas foram abertas ao lado da Clínica da Família, que recebe centenas de pacientes diariamente para consultas médicas. O odor desagradável invade a unidade. As covas foram abertas, 6 covas ou 7 foram abertas muito próximas ao muro, a menos de 1,5 metro do muro, infringindo a legislação que diz que tem que ser 5 metros de distância de qualquer tipo de situação que você tem que ter de proteção natural. Por outro lado, nós temos aqui um lixão a céu aberto, onde o pessoal está jogando toda a parte de resíduos a céu aberto diretamente no solo, de restos do caixão. O gestor ambiental explica que a forma como as covas rasas foram abertas infringe as normas do CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Reza que você tem que construir a cova 1,5 metro acima do maior lençol freático. O município está infringindo gravemente a legislação ambiental. No fim de março, o jornalismo da Record TV esteve no local para mostrar a situação crítica do cemitério. A reportagem revelou que em fevereiro foram realizados 130 sepultamentos e que o número de enterros havia praticamente dobrado em 6 meses. Para resolver o problema, a Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei que autorizou o governo municipal a remanejar verbas públicas destinadas à pavimentação de ruas para a construção, reforma e ampliação do cemitério e capelas mortuárias, no valor de R$ 729 mil. O objetivo era seguir o projeto inicial, que previa a construção de gavetas. Na área destinada à obra, há apenas a base da estrutura. Parte do terreno foi aterrada para receber as covas rasas, o que não era contemplado no projeto, como explica Diogo Azevedo, ex-subsecretário administrativo de obras de Rio das Ostras. Toda a base de ampliação para essa área, ela está com a base pronta, sólida, aguardando o desenvolvimento do projeto. Até a presente data não teve avanço nessa construção. O município publicou um edital que vai iniciar a licitação nos próximos dias. Porém, a situação que se contesta é o seguinte: qual a solução imediata para essa situação caótica que nós estamos verificando aqui? Então, entendo que o município deveria, por intermédio do prefeito, que é o chefe do executivo, convocar o Ministério Público através de um chamamento, o representante do Legislativo, enfim, para que se proponha soluções de forma que se mitigue essa situação caótica que estamos vivenciando atualmente. Assuntos dessa natureza devem ser discutidos com especialistas do segmento. Então não é o município que não tem essa atividade cemiterial como atividade fim que vai propor uma solução dessa natureza. Então debate com a sociedade civil organizada e com especialistas do segmento para que se desenvolvam os estudos imediatos e se proponham soluções efetivas. Diante dos problemas, o cemitério municipal de Rio das Ostras voltou a ser alvo de polêmica. Enquanto isso, as famílias são privadas de realizar um sepultamento digno dos entes queridos. Para este advogado, a situação do cemitério infringe o direito de personalidade. É caracterizado o dano moral porque você depositar o seu ente querido numa sepultura rasa, isso é degradante. As famílias já estão sendo privadas do luto por conta da pandemia e a prefeitura ela tem obrigação de viabilizar que a dignidade da pessoa humana seja respeitada na vida e na morte. O advogado diz ainda que as ações realizadas no local precisam ser investigadas em uma CPI. Impactos ambientais que vão ocorrer
a longo prazo, são objetos de CPI. A Câmara de Vereadores, ela deve sim mover uma CPI em face do Executivo para verificar quais são os impactos nos arredores aqui do cemitério do Âncora. Quais são os impactos ambientais? A Prefeitura já fez alguma medição nos poços artesianos dos moradores aqui ao redor do Âncora? Fica essa pergunta, que pode ser respondida numa CPI. O cemitério, a cova rasa, ele está assim no muro que confronta, é o muro que divide o cemitério e a clínica da família. Então vai ali, coloca o corpo e aquele mau cheiro exala, porque o corpo fica sepultado. Depois o que acontece? Eles desenterram tudo, são pessoas que morreram de Covid-19, pelo menos é o que está descrito aqui. Desenterra tudo, vai lá e leva para um lixão dentro do próprio cemitério e queima caixão, queima lá o que restou do corpo. Aí, eu pergunto o seguinte, onde está o INEA? Onde está o INEA que não visitou, não viu essa aberração, não multou? Não vai multar. O INEA não vai a Rio das Ostras tomar nenhuma providência com relação a isso. E eu digo porque não vai, porque eu estou sendo informado aqui pelo WhatsApp. Segundo me informa aqui, o INEA é dirigido na região, eu não sei em qual região, mas está sob a gerência de alguém cujo parente é dono de um contrato de publicidade na prefeitura. Aí eu já não sei. Aí é algo até mais grave. Se configura isso aqui, se o INEA está inerte por causa disso aqui, aí então tem que prender o dirigente também do INEA, por inércia. Tem que prender o dirigente do INEA por inércia. Se está acontecendo isso, é algo a ser levantado. Não vou entrar em detalhes aqui, porque eu acho que é caso de polícia. Não é nem caso aqui de programa. Eu não sou delegado de polícia. Agora, que a situação é muito séria, é. Como é que você pega aquele monte de cova rasa, vizinha uma clínica, confrontando com uma clínica, rapaz, com a clínica da família? Isso é crime ambiental, isso é uma série de crimes que está acontecendo ali. Como é que se faz isso e fica impune? Impune. Não tem órgão ambiental para fiscalizar isso. Eu acho que é o seguinte, é pedir a cabeça de quem está dirigindo o INEA, é pedir a demissão de quem está dirigindo o INEA. Porque isso é inconsequência. INEA não trabalha. Mas nós vamos mostrar agora a imagem que o morador captou lá no período de chuva. Mostra, por favor. Período de chuva. Olha aí. Tem o áudio? Tá enterrado o pessoal. Solta o áudio. Tenta aumentar o áudio. Como é que as autoridades permitem isso? Ó? Chovendo, alagando. Daqui a pouco vai ter caixão exposto. Entendeu? Daqui a pouco vai começar a dar bicho, urubu. Tá aí, ó. Entendeu? Olha só. Isso é um A absurdo, imagem cara. aí, para você que está sintonizado na Absurdo com a família, 104.9 com quem já FM, na morreu, Líder absurdo com FM. quem mora em frente. E é bom que você do Noroeste saiba disso, porque nós temos uma grande quantidade de pessoas que vêm do Noroeste para Rio das Ostras. Então é bom que todo o Brasil, nesse momento, veja essa imagem aí de Rio das Ostras, para ver o estágio degradante que é essa administração aqui de Rio das Ostras. Está chovendo, foi chuva no final de semana, na sexta-feira, sábado, final de semana agora, domingo, choveu até menos, choveu pouco. Chovendo, vai sair daí a pouco o corpo boiando, caixão boiando. Se chover em grande intensidade e inundar isso daí, você já viu o que vai virar esse cemitério de Rio das Ostras, né? O que vai ter de corpo boiando, o que vai ter de caixão boiando, aí sim, aí eu não sei onde vai parar. Alguém está arriscado a acordar com o caixão boiando na porta de casa. Porque isso daí é vergonhoso. Aí eu vou perguntar de novo, onde está o INEA? Onde está o presidente do INEA? Quem foi o parlamentar? Agora eu estou recebendo aqui a informação, caro Roberto, o dirigente do INEA, que você se reporta, ele foi uma indicação do deputado Chico Machado, você então deve se reportar ao Chico Machado. Ah, então eu vou procurar o deputado Chico Machado. Eu vou procurar o deputado Chico Machado, que é alguém que eu conheço bem, sei que não viu isso daí, vou mandar essas imagens para o deputado Chico Machado, que ele que indicou o dirigente do INEA, aqui, eu estou sendo informado aqui agora, para ele ver essa imagem aí, ver a inércia
do órgão ambiental que está aí, o INEA. E para ele buscar, para ele saber irmão de quem. E o que o irmão, qual a relação, suposta relação que o irmão tem com prefeituras. Vou pedir para mostrar, tá aí. Olha aí, cova rasa, vizinho ao muro da clínica da família em Rio das Ostras. Aí, me perdoe, é assim, é cômico, seria cômico se não fosse trágico. É assim, é rir para não chorar. A população de Rio das Ostras não merece isso, gente. E eu acho até que é uma covardia, aí vamos aqui também fazer assim um meia-culpa, é uma covardia cobrar tanto do Marcelino, porque o Marcelino é incapaz de administrar uma cidade. Administrar uma cidade não é como administrar uma farmácia. Então é cobrar do Marcelino Borba, que é prefeito de Rio das Ostras, algo que está além da capacidade dele. Ele não tem capacidade de gerenciar uma prefeitura. Isso está demonstrado e essa não é a primeira vez que nós estamos demonstrando isso aqui. Então é cobrar muito, é ser muito rígido com alguém que é incapacitado para uma função. Infelizmente, as pessoas erraram, gente. Né? A gente erra algumas vezes na vida. A gente erra às vezes no casamento, eu graças a Deus acertei. A gente erra na escolha de um carro, a gente erra na escolha de um terreno, na compra de uma casa, depois vai ver que a casa tem defeito. Então o Marcelino é aquele, de repente, é tipo uma casa que você comprou, entrou e a casa desabou na cabeça de alguém. O telhado está desabando na cabeça da população de Rio das Ostras. Então é cobrar muito de alguém que tem demonstrado ineficiência para a função, para administrar. Agora, do órgão que é responsável pela fiscalização, o órgão ambiental, o INEA, aí não. Tem por obrigação fiscalizar, punir, multar e interditar. Que interdite o cemitério de Rio das Ostras, então manda enterrar em outro lugar. Manda fazer uma parceria com a cidade vizinha, onde tem vaga para enterrar. Agora não pode sepultar as pessoas nessas condições. Isso é inadmissível. Não pode continuar sepultando nessas condições. E não foi por falta de aviso, isso foi noticiado aqui. Nós chegamos a denunciar aqui, isso foi, creio que no início do ano. Não foi isso mesmo, Júlio? No início do ano nós denunciamos aqui a situação de sobrecarga no cemitério de Rio das Ostras. Porque estava havendo uma grande quantidade de pessoas que estavam morrendo, falecendo em decorrência da Covid-19. O cemitério estava sobrecarregado, não havia condições de continuar na situação em que estava, precisava ser ampliado. A prefeitura já não tem não tem mais aonde sepultar, está fazendo o quê? Está estendendo dentro de um terreno e de uma forma inadequada, sepultando em lugar inadequado, sepultando da forma que não deveria, em completo desacordo, em completo desrespeito com as normas ambientais, norma de higiene. Agora imagina o mau cheiro com que os moradores que estão na proximidade desse cemitério, eles estão convivendo ali, estão vivendo ali. O extremo mau cheiro que deve exalar naquela situação ali. Ah, não. Aí eu sinceramente tem coisas, sabe? Vou chamar o João Gabriel, por favor. Vamos chamar o João Gabriel agora. Porque tem coisas que nós não podemos tolerar. A inércia de um órgão ambiental, de um órgão que deveria fiscalizar as condições de um cemitério, as condições que se abriu sepulturas ali, isso é inadmissível, é imperdoável. Eu acho que essa situação aí, ela deveria urgentemente, o Ministério Público ser instado a saber dos órgãos de fiscalização ambiental, porque a Prefeitura de Rio das Ostras, em momento algum, ela foi incomodada. Em momento algum, ela foi notificada em função dessa situação que se encontra o cemitério de Rio das Ostras, o sepultamento. Essa extensão de sepulturas, essa invasão ali de terrenos, ali, essa ocupação de forma inadequada e sepultamentos de forma em completo desacordo com as leis ambientais. Aí eu acho que já não tem mais como você perdoar o órgão de fiscalização. E outra coisa também que eu gostaria, aí vou cobrar, aí eu vou perguntar, onde está a Câmara de Vereadores de Rio das Ostras? Em que lugar está localizada a Câmara de Rio das Ostras? Será que os vereadores de Rio das Ostras conhecem o cemitério de Rio das Ostras?
Eu já vi, na primeira vez aqui, tinha um vereador que denunciou, que é até presidente da Comissão da Saúde. O vereador deu entrevista, denunciou. Mas eu queria saber que a partir daí o que aconteceu? Esqueceram do cemitério? Aí está o prédio da Câmara de Vereadores de Rio das Ostras. Aí eu vou perguntar o seguinte, será que os vereadores de Rio das Ostras vão convocar o prefeito ou vão convocar o responsável pela gestão do cemitério para se explicar sobre essa aberração? Será que vão ter a coragem de chamar lá para explicar? Porque a Câmara de Vereadores tem que convocar. Alguém tem que responder por isso aí. Isso é um completo absurdo. É você esbofetear uma população em plena pandemia. Em plena pandemia. Eu acho que quem mora em Rio das Ostras, quem paga imposto aqui em Rio das Ostras, quem sustenta, quem paga salário de prefeito, que é morador aqui que paga, morador mais simples, do mais simples ao mais rico. Aí todo mundo é que paga, o mais pobre até paga mais, porque a carga tributária que incide sobre a população mais pobre aqui no Brasil é maior, que é o chamado imposto em cascata. Aí essas pessoas que pagam esses salários de vereador, de prefeito, de secretário, merece ser tratado dessa forma, merece acompanhar o sepultamento de um familiar em cova rasa e depois encontrar o corpo, os restos mortais boiando, caso caia uma tempestade, em caso de chuva. E daqui, gente, é um negócio que se eu chegar daqui a pouco aqui em Macaé e falar que isso está acontecendo em Rio das Ostras, se não houvesse essas imagens que nós exibimos agora aqui, se isso não fosse noticiado, dificilmente alguém acreditaria. Acharia que era invenção, que era até uma criação, que era até uma fake news. Mas não, está aí, olha. Ali está a localização das sepulturas em Rio das Ostras. Prefeito Marcelino, por favor, eu não sei quem é o encarregado do senhor, quem é o secretário, quem é que administra o cemitério, quem é que deixou chegar nessa situação, nessa condição. Demita, bata na mesa, mostra que a cidade tem prefeito. Bata na mesa. Não estou dizendo para o senhor ser ignorante, ser arrogante, não. Bater na mesa é apenas uma força de expressão. Mas é chamar e pedir o cara, olha, infelizmente você não conseguiu dar conta disso daqui. Infelizmente, eu confiei em você aqui para você gerenciar um cemitério, você não conseguiu. Poxa vida, porque isso é inadmissível. Aí o deputado também, o Chico Machado, com quem eu vou conversar, vou falar, o Chico Machado, deputado, o senhor infelizmente não foi muito feliz na indicação da pessoa que o senhor colocou lá no INEA, porque ele está permitindo que isso aqui aconteça e essas pessoas fiquem impunes. E há quem diga, inclusive, que ele tem relações, que tem parentes, que supostamente um parente da pessoa, eu não sei, aí é algo a se apurar, que teria até relações com a Prefeitura de Rio das Ostras, é algo a se apurar, eu não sei. Aí eu não vou me arriscar aqui a afirmar isso. Mas se tem essa interface, se tem essa relação, é uma relação perigosa, é uma relação explosiva. Aí vamos lá, vamos cá. João Gabriel tá na linha aí? João Gabriel, você viu as imagens aí do cemitério de Rio das Ostras, João Gabriel? Vi, Roberto, fiquei estarrecido. Você sabe, Roberto, que sobre o cemitério de Rio das Ostras, a gente já vem falando isso desde janeiro. Primeiro que não tinha local para enterrar os corpos. Já em janeiro foi notificado, não teria, a Prefeitura de Rio das Ostras teria que fazer uma ampliação. E agora chega essa notícia que os corpos estão sendo enterrados em covas rasas, e quando chove se mistura com água e lama. É uma doideira. Além de ser inacreditável. Imagina a família, Roberto, dessas pessoas, vendo essas imagens. João Gabriel, em Rio das Ostras, as pessoas elas sofrem dobrado com a Covid-19. Porque você corre o risco de ter um paciente precisando de uma UTI e não tem UTI para internar paciente. Que só tem 11 leitos de UTI. Há 10 anos, 20 anos que a cidade só tem 11 leitos de UTI e não ampliou o número de UTIs nem agora durante a pandemia da Covid-19. Todas as cidades ampliaram.
número de UTIs. Macaé ampliou todas as cidades. Quissamã, que é uma pequena cidade que tinha lá 8, 10 leitos, ampliou para 25. Quissamã tem 20 mil habitantes, tem mais leitos de UTIs do que Rio das Ostras. Um orçamento infinitamente menor, mas tem mais leitos de UTIs do que Rio das Ostras. A prefeita de Quissamã, a Fátima Pacheco, ela se preparou para o Covid, ela encarou o negócio com seriedade. Então ampliou. Rio das Ostras não conseguiu fazer isso. Não conseguiu fazer. Então você sofre ali dobrado. Se você tem um paciente que precisa de uma internação, de uma intubação em UTI, você corre um sério risco de chegar lá e não tem vaga. Porque são 11 vagas apenas na UTI e sempre tem disponibilidade no máximo de uma vaga só, ocupou e acabou. Daqui a pouco tá lotado. E para chegar ao diagnóstico de Covid, para fazer o exame, para saber se os seus sintomas é de Covid-19, até recentemente era assim, você tinha que aguardar 4 horas na triagem e depois mais 4 horas para fazer o exame médico propriamente dito. E muita gente estava dormindo, aguardando na grama, deitado na grama, com dores, sentindo dores ali, deitado de qualquer jeito ali. O máximo que tinha ali era a mão de um parente para segurar, para tentar suportar a dor. Você imagina o paciente com sintoma de Covid, dor no corpo, dor de cabeça, muitas vezes inflamação de garganta, muitas vezes assim, os sintomas são os mais variados e são incômodos. Então você imagine isso, João. Você sofre para ser atendido no hospital, depois sofre dentro do hospital, vai sofrer dentro do hospital, porque é uma doença em que o processo de recuperação nas condições agravadas não é um negócio simples, é doloroso. E você depois, caso você perca o seu parente, caso você tenha que sepultar o parente, aí é um outro sofrimento. Você vai enterrar numa cova rasa e corre um sério risco depois de encontrar o corpo boiando na rua se tiver uma tempestade na cidade. Porque do jeito que nós vimos aqui, do jeito que nós assistimos aqui, terreno pantanoso, ou então você vai ter que conviver depois com mau cheiro. Porque a cova, olha a cova rasa. Olha a situação. É muito triste, João Gabriel. É muito triste. A população de Rio das Ostras sofre no início, durante o tratamento e no final, Roberto. Durante o tratamento e no final. Eu estou dedicando esse bloco aqui, agora, para discutir essa situação, para mostrar exaustivamente essa imagem, porque isso é de uma gravidade, eu repito aqui, muito grande. Muito grande. E quem faz jornalismo, nós somos repórteres, sabe, João Gabriel? Temos responsabilidade. Eu que sou formado jornalista, você que é formado jornalista, aqui ninguém é aventureiro, aqui ninguém virou jornalista, aventureiro que caiu de algum lugar e entrou para fazer patifaria com jornalismo, fazer pistolagem editorial, nada disso não. Aqui nós trabalhamos com apuração de notícia e de forma crítica, porque temos responsabilidade com a opinião pública. Então, jamais vamos nos omitir diante de uma situação dessas. Olha que situação. Jornalista que vai se omitir diante disso daí não é jornalista, não. Porque é preciso que as pessoas diferenciem. Nem sempre quem está escrevendo numa página na internet, nem sempre quem está atrás de um microfone, nem sempre quem está diante de uma tela de computador, ele é jornalista. Tem muita gente que se passa por jornalista, mas que não é jornalista. Então há uma diferença muito grande entre ser jornalista, viver dessa profissão, exercer essa profissão e ter responsabilidade com o que está noticiando. E jornalista responsável diante disso daí não se cala não, tá? Não se cala diante disso daí não, isso é interesse público. Rio das Ostras tem mais de 100 mil habitantes. Temos responsabilidade com quem está ouvindo a rádio. Isso não é dessa forma não. Agora, eu só gostaria de falar aqui, eu estou recebendo aqui outras imagens que as pessoas me enviam aqui, até de outras cidades. Eu nem vou abordar, não vou entrar nesse tema aqui, porque eu vou apurar como eu apurei de Rio das Ostras. É fato. É fato. Cemitério de Rio das Ostras em estágio de calamidade pública. João Gabriel. Ô, João, agora você vai me esclarecer uma coisa aqui. O INEA está sediado, o escritório do INEA regional, que atende toda essa região, ele está sediado em Campos, não está? É sim.
O sediado em Campos. O INEA de Campos é que responde por toda essa região, não é isso? Todo o interior? Isso. Então, aqui eu tenho a informação que realmente foi o deputado Chico Machado que indicou a pessoa do INEA aí, que está aí no INEA, e eu vou em busca, vou tentar ouvir o deputado Chico Machado sobre a inércia desse órgão, o João Gabriel. Portal View. O mundo na palma da mão. View.